Hoje Tela 20 recebe aqui no estúdio Jamile Soares, ela que é psicóloga e veio falar de um assunto muito importante, principalmente para chamar a população para prestar atenção nesse assunto. É a adolescência das nossas crianças, né? Esse período de transição aí entre ser criança e ser adulto. Jamile, hoje em dia esse foco ele precisa ser bem estruturado dentro das famílias. Bom dia, Chay. Sim, acho que hoje em dia, assim, as famílias precisam olhar mais para esse adolescente, para a adolescência, né? Estamos buscando uma identidade, estamos em fase de mudanças, de transição, são mudanças hormonais, mudanças físicas, mudanças emocionais, e a família, os pais e os cuidadores precisam estar atentos, sim, a essa mudança e próximos. A gente teve aqui em Capão da Canoa 2 casos de suicídios com adolescentes, né, que despertaram muito essa atenção. O que aconteceu e por que hoje em dia os adolescentes estão procurando? Quando a gente fala em hoje em dia, eles estão procurando grupos que incentivam ao suicídio, eles estão mais ligados a esses fatos. O que aconteceu dentro da nossa história, Jamile, que hoje o adolescente é visto dessa forma e age dessa forma? Chay, se nós formos avaliar, então, cronologicamente, essas mudanças da adolescência do ontem e do hoje, nós podemos pegar lá o início do século XX, assim, como eram as nossas crianças e os nossos adolescentes naquela época, né? Eles eram pequenos adultos, né? Aquela época, ali no início do século XX, tanto a criança quanto o adolescente, até nas roupas a gente pode ver as fotos antigas, eles eram vestidos como adultos, né? Só as calças curtas, assim, né? E as meninas com 12, 13 anos já sendo direcionadas à maternidade, ao casamento, à maternidade, e os meninos ao ofício do pai, com esta idade, 12, 13 anos, assim. Bom, então não existia as angústias e essas mudanças na adolescência naquela época? Sim, existiam, só que elas eram minimizadas porque eles tinham um ganho muito grande naquela época, que era o que a gente chama dentro da psicanálise de investimento libidinal, de amor, de afeto, né? A mãe era somente para cuidar daquela família, para cuidar daqueles filhos. A proximidade afetiva, o vínculo afetivo era maior. O pai, 5 horas da tarde, estava em casa, né? E, enfim, depois tem um historiador que diz que ali o historiador Felipe Arries, se eu não me engano, que na época de 1930, por ali, ele diz que houve também uma mudança nessa adolescência, onde o adolescente começou a ir mais para a escola, né? A ir mais para o internato, né? Se afastar desses pais, né? Crescer mais rápido, vamos botar assim. O vínculo afetivo começou a se afastar nessa época. Depois a gente teve aquela fase de 1940 ali, onde teve um incentivo maior, um investimento maior nas amizades, né? A gente pode conversar com os nossos avós que têm amigos que são antigos, né? Então, existiam clubes, existiam vínculos sociais também dentro que supriam esse vínculo afetivo. Esse vínculo afetivo. Então foi transferenciado o vínculo afetivo, né? O investimento libidinal ao amor familiar aos amigos, né? A menina naquela época, foi por ali que tem relatos já que fazia o diário, né? Então ela era adolescente, o que ela fazia com aquela angústia, com aquelas mudanças dela? Ela escrevia, né? Ela colocava em palavras, e o menino ia para o grupo, ia para o futebol, para o encontro da igreja, enfim, né? Depois a gente teve a época da guerra, 1950, por aí a gente teve as fases da guerra, mudou também, né? Mudou como a adolescência era vivenciada, era vista por essa família, pela sociedade. Nessa época da guerra houve a melancolia, né? O medo da perda
desses filhos que estavam morrendo na guerra. Então, muita frustração desses pais por perderem seus filhos. E foi aí também que começou a questão do imediatismo, da busca pelo prazer. De 70, 80, 90, a gente teve um consumismo exagerado e aí essas angústias, elas foram supridas por esse consumismo. Não supridas, mas substituídas. Busca do prazer, busca desse amor, né, libidinal da família em prol do prazer, né, do imediatismo, do consumismo, né? E aí vem aquelas busca da identidade do adolescente no grupo, que daí foi onde veio ali os hippies, né? Skinheads, e esses grupos. O adolescente saiu da questão familiar, do afeto, né, dessa busca libidinal e foi para o grupo, para a sociedade. Só que essa sociedade era perversa, é perversa, né? Porque não deixa esse adolescente vivenciar essas emoções. E hoje, se a gente passar por toda essa história aí, a gente chegou hoje em que etapa, Jamile? Como é que se avalia hoje o adolescente? Desamparo. Desamparo de investimento libidinal, de amor, de afeto. Desamparo. Dentro do setting terapêutico, quando a gente recebe os adolescentes encaminhados da escola, porque está ruim na escola, porque está agressivo, ou os pais trazem esse adolescente, é sempre a mesma queixa, né? Não aguento mais, né? Ou ele está num embotamento, num sofrimento intenso, só fica trancado no quarto, não conversa com ninguém, ou, né, quando vem com questões de agressividade, né? Ele está muito bravo, ele briga com todo mundo, né? É o desamparo. Esse adolescente, ele está buscando incessantemente aprender a viver as suas emoções, a sua frustração, a sua angústia. Mas o que acontece dentro da psicanálise? A gente deveria, né, ter deixado essa criança vivenciar a tríade, né? O que é a tríade, Chay? É o medo, a culpa e a raiva, né? E a gente hoje cria os nossos filhos sem deixá-los vivenciar e aprender a lidar com essas emoções. O que é esse não deixar vivenciar? Não chora, não grita, não sente, corta tudo? Isto mesmo. Mãe, eu não quero comer essa comida e tal, não quero, tá tudo bem, tá aqui o bombom, então come, mas não grita, não dói o ouvidinho da mãe, né? Mãe, eu tô com medo de dormir sozinho, né? Vem cá, dorme com a mãe então, ou acendo a luz para ti. Evita a frustração. E isso acaba formando o adolescente que não sabe lidar com as emoções. Isso aí, Chay. Isso aí. E ele, quando tá nessa fase da adolescência, tem todas essas questões de mudança hormonal, né? Que são importantíssimas. Mas essas mudanças emocionais e essa busca de identidade dele, vivenciar essas emoções de uma forma incessante pelo prazer, né? E o desejo maior do adolescente é ser desejado por alguém. Esse é o maior desejo dele. E nosso também. Né? É ser desejado por esse pai, por essa Posicionamento da família e tratamento. Quais são os caminhos para a gente passar por esses desafios, tanto os pais passar pelo desafio de um filho adolescente, quanto o adolescente poder passar por esses desafios dentro de casa e também fora dela com o convívio social, Jamile? Onde é que a gente pode chegar? Qual a dica que a gente pode dar aí para passar por tudo isso? Vínculo afetivo. Resumindo, vínculo afetivo. Hoje, quando a gente dá um retorno, né, uma devolutiva aos pais de como agir com esse adolescente, alinhem, afunilem, se aproximem deste adolescente, independente da emoção que ele vai trazer. A raiva, o medo, a culpa, não quero, me deixa, né? O papel dos pais é estar ao lado, é vivenciar, é estudar a adolescência para entender essa fase e se aproximar,
né? Sempre se aproximar. Esse se aproximar não é um vínculo afetivo onde se vai dar tudo, e sim se estudar para aprender a lidar com essa adolescência dentro de casa, Jamile? Isso mesmo. O adolescente está ali sentado com raiva, não quero falar, me deixa quieto. Não, mas eu vou ficar aqui do teu lado. No momento que tu quiser falar, eu tô aqui. Lá dentro do consultório, falando de uma forma mais conceitual da psicologia, como é que a gente faz o tratamento? Chega, faz uma avaliação, tem um tempo desse tratamento, cada paciente é um? Bom, Chay, eu atendo bem em frente ao Hospital Santa Luzia, ali, numa clínica onde existe uma equipe multidisciplinar, né? E como é que nós fizemos o atendimento do adolescente ou da criança ou, enfim, qualquer paciente que chega lá? Esses pais trazem esse adolescente, menor de 18 anos, é feita uma entrevista que a gente chama de anamnese, ali é levantado a queixa principal deste adolescente, um perfil, né, psíquico, né, e aí a gente vai para o psicodiagnóstico. São feitos de 4 a 8 encontros, depende do adolescente, desse perfil psíquico dele. De 4 a 8 encontros é realizado um psicodiagnóstico. O que é esse psicodiagnóstico? São entrevistas semi-estruturadas com duração de 50 minutos cada, onde eu faço atividades direcionadas, é aplicada a testagem nesse adolescente. Para quê? Para que a gente consiga, para que eu consiga ter um perfil psíquico deste adolescente, e aí sim, como é uma equipe multidisciplinar, a gente estuda quais são as necessidades deste adolescente dentro das abordagens psicológicas, né? Porque a gente sabe que a psicologia tem N abordagens, tem a psicanálise, tem teoria cognitivo-comportamental, tem humanismo, tem positividade, positivismo, enfim, são várias áreas da psicologia. Então a gente faz esse estudo ao contrário, dependendo das necessidades e do perfil deste adolescente, para qual abordagem ele vai ter um resultado melhor, um resultado mais rápido, nesta mudança e nesse entendimento dessas emoções e mudança de comportamento. Muito bem, então fica o aviso e o alerta aqui para todas as famílias, gente. Estava conversando com a Jamile aqui, ela me disse que a pré-adolescência começa de 10 a 12 e depois a adolescência de 12 em diante. Então vamos ficar ligados nas nossas crianças para que eles possam atravessar essa fase a partir dos 10 anos aí com toda a estrutura familiar necessária e com certeza aí com um acompanhamento psicológico que se fizer necessário durante o período também, para evitar, é lógico, os suicídios, os maus tratos, os cortes, os machucados e, claro, depois um trauma muito maior que pode se estender não só para o adolescente, e sim também para a família. Fico alerta.